Fala pessoal, tudo bem? Sou o João Neto, mais um vídeo aqui no canal. Peço que você se inscreva, deixe o seu like para que esse vídeo vá para muito mais pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os documentos necessários para você estar fazendo a sua declaração de imposto de renda, tá? A declaração de imposto de renda é uma declaração anual que a gente precisa fazer para fazer o ajuste, tá? Existem alguns critérios de obrigatoriedade, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os documentos necessários dentro desse vídeo específico. Vamos lá? Um dos primeiros documentos que você precisa ter em mãos para você saber se você está obrigado a declarar ou não é o seu informe de rendimentos. Então, se você trabalha numa empresa, se você é aposentado, você precisa juntar esses dois documentos, tá? E fazer para você fazer a declaração. Quem ganha mais de R$ 28.577 precisa fazer a declaração nesse ano de 2023, tá? Então, você vê lá nos seus rendimentos tributáveis se deu mais do que isso na empresa e na aposentadoria, ou somente na empresa, ou somente na aposentadoria, ou rendimentos de aluguéis, enfim, você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então, junte os seus informes, tá bom? Um dos documentos também necessários para fazer a declaração de imposto de renda são os informes bancários. Quando você tem saldo em conta corrente, você precisa fazer a declaração desses saldos, tá? Dos saldos e também dos rendimentos de uma conta poupança, de um investimento. Então, entra aí no site do teu banco e procura informes de rendimento para declaração de imposto de renda. Você vai conseguir emitir esse documento e poder fazer a declaração lá na ficha de bens e direitos da sua declaração. Se você recebe aluguéis, tá, que são de imóveis que estão na imobiliária, então você pede para a imobiliária o informe dos teus aluguéis. Eles vão soltar de cada imóvel que você tem um informe do quanto você recebeu no ano de aluguel referente àquele imóvel. E você precisa fazer a declaração lá, ofertar essa renda para a Receita Federal lá em rendimentos tributáveis. Se você recebe particular, você também precisa colocar essa renda, né? Você precisa juntar ali os recibos, enfim, e fazer a declaração total dessa renda para a Receita Federal. Se você paga instituição de ensino, faculdade particular, escola particular, você precisa fazer a declaração desse informe para poder abater ali no teu imposto ou aumentar a tua restituição, tá? Faz muito sentido que você faça isso. Se você tiver dependentes na tua declaração de imposto de renda, você precisa também informar dos dependentes, o pagamento de ensino dos seus dependentes e também o pagamento de ensino do titular da declaração. Você informa todos os documentos. Se os seus dependentes também tiverem renda, você também precisa informar a renda. Então é preciso fazer uma análise, tá? Na hora de você declarar o dependente ou não, porque se o dependente tiver renda, talvez não compense fazer essa declaração com o dependente. Uma vez que você informa o dependente, você também precisa informar tudo que é referente a ele, as receitas desse dependente e também as despesas dele. Por isso que eu falo, o informe de rendimento de instituições de ensino, sua, que é o titular da declaração, e também dos seus dependentes. Informes de plano de saúde e de recibos médicos. Se você paga o plano de saúde ou foi no médico, dentista, você precisa fazer a informação, tá, para a Receita Federal que você fez esses pagamentos. Isso também vai ajudar na tua restituição ou na redução de pagamento do teu imposto, dependendo do modelo da declaração. Se você optar pelo modelo de declaração completo, tributação completo, você vai informar e também vai poder estar se beneficiando ali da redução na base de cálculo desse imposto, tá? Também você vai pegar seu, que é o titular da declaração, e dos seus dependentes, esse documento com o plano de saúde ou os seus médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim. Documento de veículo, tá? Então, se você tem um veículo, comprou, adquiriu, vendeu um veículo, você precisa informar isso lá na sua ficha de bens e direitos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como que você declara um bem na sua declaração de imposto de renda, mas basicamente você precisa do documento com o RENAVAN desse veículo, né? E informar ele ali na tua declaração de imposto de renda. Eu vou fazer um outro vídeo que vai estar aqui linkado com esse, falando um pouquinho sobre como você declarar um veículo. Imóveis, se você comprou um imóvel, se ele é financiado, se ele não é financiado, você também precisa
está declarando isso, informando essa situação desse bem, tá? Então, não só a situação financeira dele, mas onde é, a rua, enfim, o endereço, tudo certinho ali na declaração de bens e direitos para você declarar e tá informando também para a Receita Federal a evolução patrimonial dos seus bens. Informes de consórcio. O consórcio também é um bem, um direito ali que você tem, que você vai pagando, né? Na verdade, ele é um direito que você vai pagando, então você informa na ficha de bens e direitos, no código, se eu não me engano, 91, você vai informar ali consórcio não contemplado e vai pedir o informe de pagamentos ali para a administradora do seu consórcio e tá informando ali essa cota, o número do grupo e da cota, né? E também quanto pagamento você fez dentro do ano aí de 2023. Informes do FGTS. Então, o FGTS ele é um rendimento isento. Se você foi dispensado ali da sua empresa, você vai sacar, né, o teu FGTS e ele precisa ser informado na ficha de rendimentos isentos. Você coloca ali o CNPJ da Caixa e o valor que você recebeu de fundo de garantia precisa ser informado, porque muitas vezes é um montante até considerável, né, que pode influenciar, inclusive, na sua variação patrimonial. É importante que você informe, sim, essa renda isenta. Você não vai pagar imposto sobre isso, então procura lá o seu extrato na Caixa, o quanto você recebeu e declara ali na ficha de rendimentos isentos. Por último, e não menos importante, doações. As doações, herança, elas também precisam ser declaradas na declaração de imposto de renda de quem recebeu a herança. A herança também é isenta de imposto de renda, tá? Então ali na ficha de rendimentos isentos, você vai informar o CPF da pessoa que doou e o valor, e na ficha de bens e direitos você vai transformar, né? Você vai colocar quais bens e direitos foram recebidos em doação ali e os valores dele. Um exemplo básico, né? Você recebeu uma casa de 200, 300 mil reais, de 300 mil reais ali na herança do teu pai. Você vai colocar ali o CPF do teu pai, o valor do bem, né, que você recebeu em herança de acordo com a tua escritura, tá? E vai informar nos seus bens e direitos, residência recebida em herança, imóvel residencial recebido em herança, tal, no valor de 200, 300 mil reais que seja. Ali, de acordo com a escritura, você vai declarar na ficha também de bens e direitos. Você precisa dar entrada nesse bem, né, pelos rendimentos isentos e colocar ele ali dentro da tua relação de bens e direitos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você tem um amigo que está precisando declarar o imposto de renda 2023, eu aconselho que você procure um contador para deixar tudo certinho a sua declaração e você não ter problema com a Receita Federal. Eu sou o João Neto, esse foi mais um vídeo, valeu e até a próxima.